Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Fatos em 10. Hoje, a gente vai mergulhar em um universo que é, ao mesmo tempo, fascinante e assustador, o dos grandes golpes. E não estou falando daquela mensagem de parente pedindo dinheiro emprestado, ou do link suspeito que chega no seu e-mail. Vamos muito além. Falaremos de esquemas tão bem elaborados, tão audaciosos e executados com uma genialidade tão impressionante, que eles não só enganaram pessoas, mas enganaram nações inteiras, abalaram mercados financeiros e entraram para a história como verdadeiras obras-primas da manipulação. São histórias que parecem saídas de um filme de Hollywood, mas acreditem, cada uma delas aconteceu de verdade. Vamos conhecer as mentes por trás desses planos, pessoas que usaram sua inteligência, carisma e uma cara de pau sem limites para construir impérios baseados em mentiras. De monumentos famosos, sendo vendidos a moedas digitais que nunca existiram, passando por esquemas que fizeram bilhões de dólares desaparecerem como fumaça. Essas histórias nos mostram o quão longe a ambição humana pode ir e como a confiança pode ser uma arma perigosa. Então, se ajeita aí na cadeira, porque a viagem vai ser intensa. Vamos desvendar os truques, as táticas e as consequências de fraudes que deixaram o mundo de queixo caído. Prepare-se para uma viagem por golpes históricos, esquemas modernos e fraudes tecnológicas que provaram que o ser humano pode ser, ao mesmo tempo, brilhante e perigosamente enganador. Vamos nessa! Para começar, vamos voltar para a Paris de 1925. A cidade se recuperava da Primeira Guerra Mundial, e a Torre Eiffel, construída para uma exposição temporária, já estava de pé há mais de 30 anos. A manutenção era cara, e boatos sobre a possibilidade de desmontá-la circulavam nos jornais. Foi nesse cenário que um homem chamado Victor Lustig viu a oportunidade perfeita. Ele se passou por um alto funcionário do governo francês, falsificou documentos com timbres oficiais e convocou uma reunião secreta com os maiores empresários de sucata da França. Com uma postura impecável e um discurso convincente, ele apresentou o problema da Torre Eiffel e anunciou que o governo havia decidido, secretamente, vendê-la como ferro velho. A genialidade de Lustig estava nos detalhes. Ele levou os empresários para um tour exclusivo na torre, organizou um leilão sigiloso e, para dar o toque final de corrupção governamental, insinuou a um dos empresários, André Poisson, que precisava de um suborno para garantir que ele vencesse o leilão. Poisson, querendo levar vantagem, pagou não só pela torre, mas também a propina. Assim que o dinheiro estava em suas mãos, Lustig pegou o primeiro trem para Viena e desapareceu. O mais incrível? Poisson ficou tão envergonhado que nunca denunciou o golpe à polícia. Vendo que nada aconteceu, Lustig voltou a Paris meses depois e tentou aplicar o mesmo golpe novamente. Mas dessa vez, a farsa foi descoberta antes que ele conseguisse fechar o negócio. Se você assistiu ao filme Prenda-me se for capaz, sabe de quem estou falando. Mas a história real de Frank Abagnale Jr. é ainda mais impressionante. Entre os 16 e 21 anos, esse jovem americano viveu uma vida de mentiras tão elaboradas que o FBI levou anos para alcançá-lo. Tudo começou com pequenas fraudes, mas ele rapidamente escalou. Ele percebeu que o uniforme de piloto de avião impunha um respeito e uma confiança imediatos. Com uma identidade falsa da Pan Am, ele voou mais de 1 milhão de milhas de graça, pegando carona em voos como piloto em trânsito. Ele não só viajou o mundo, como também aprendeu os jargões e procedimentos, tornando seu disfarce quase perfeito. Mas ele não parou por aí. Cansado de voar, ele se mudou para a Geórgia, falsificou um diploma de Harvard e se tornou supervisor de residentes em um hospital, mesmo sem saber nada de medicina. Depois, forjou um diploma de direito e passou no exame da ordem.
trabalhando por vários meses em um escritório de advocacia. Durante todo esse tempo, ele se tornou um mestre na falsificação de cheques, desenvolvendo técnicas que enganavam os sistemas bancários da época e descontando mais de 2,5 milhões de dólares. Após uma caçada internacional, ele finalmente foi preso. Mas a história tem outra virada. Depois de cumprir sua pena, o FBI o contratou como consultor para ajudar a combater fraudes, usando sua genialidade para o bem. Agora vamos para um golpe que não envolve disfarces, mas sim a frieza do mercado financeiro. Bernard Madoff não era um desconhecido. Ele era uma lenda em Wall Street, ex-presidente da Bolsa de Valores Nasdaq. Ele construiu uma reputação de Midas, alguém que garantia retornos consistentes e impressionantes, na casa dos 10 a 12% ao ano, não importava se o mercado estava em alta ou em baixa. Celebridades, grandes bancos, fundos de pensão e investidores de todo o mundo confiavam cegamente nele, entregando suas fortunas para que ele as administrasse. O segredo, segundo ele, era uma estratégia de investimento complexa e exclusiva, que ninguém mais conseguia replicar. A verdade, no entanto, era brutalmente simples. Não havia estratégia nenhuma. Madoff operava o maior esquema Ponzi da história. Ele simplesmente pegava o dinheiro dos novos investidores para pagar os lucros prometidos aos investidores mais antigos. Ele nunca investiu um único centavo. O esquema funcionou por décadas, sustentado pela reputação impecável de Madoff e por extratos financeiros completamente falsificados. A casa só caiu em 2008, com a crise financeira global. Quando os investidores em pânico tentaram sacar seu dinheiro, Madoff não tinha como pagar. A fraude foi exposta, revelando um rombo de cerca de 65 bilhões de dólares, a maior fraude financeira já cometida por um único indivíduo. No mundo moderno das criptomoedas, surgiu uma figura carismática que prometia revolucionar as finanças, a Ruja Ignatova. Com doutorado em Oxford, ela se apresentava em eventos grandiosos, com vestidos de gala e um discurso poderoso. Ela era a mente por trás da OneCoin, a criptomoeda que, segundo ela, seria a assassina do Bitcoin. Ela prometia uma moeda mais segura, mais fácil de usar e, o mais importante, com um potencial de valorização gigantesco. Milhões de pessoas em todo o mundo, de mais de 175 países, acreditaram nela e investiram suas economias, comprando pacotes educacionais que davam direito a tokens para minerar a OneCoin. O problema? A OneCoin nunca existiu de verdade. Não havia uma blockchain, a tecnologia fundamental por trás de qualquer criptomoeda legítima. Era tudo uma fachada. O valor da moeda era simplesmente um número inventado por eles e exibido em um site. Era, na essência, um esquema Ponzi global disfarçado de inovação tecnológica. A empresa movimentou mais de 4 bilhões de dólares entre 2014 e 2017. Quando as investigações começaram a se aproximar, em outubro de 2017, Ruja Ignatova embarcou em um voo para Atenas e simplesmente desapareceu. Hoje, ela é uma das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI, conhecida como a rainha cripto que enganou o mundo e fugiu com o dinheiro. Essa história parece piada, mas mostra que a audácia de um golpista não tem limites. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, Roma havia sido libertada pelos aliados. A cidade estava cheia de soldados americanos, muitos deles jovens, impressionados com a história e os monumentos, mas talvez um pouco ingênuos. Foi aí que um italiano chamado Ugo Palermo teve uma ideia absurda, mas genial. Ele se vestiu elegantemente, arrumou uma papelada com aparência oficial e começou a abordar soldados americanos perto do Coliseu. Ele se apresentava como um representante do governo italiano, encarregado de um programa de privatização dos monumentos históricos para arrecadar fundos para a reconstrução do país. Com uma conversa muito séria, ele explicava que o Coliseu,
uma das 7 maravilhas do mundo, estava à venda. O preço era, obviamente, altíssimo, mas ele oferecia uma oportunidade única. Os soldados podiam pagar uma taxa de reserva para garantir a prioridade na compra quando o processo fosse oficializado. Ele chegou a vender lotes do Coliseu, dividindo o monumento em seções. Muitos soldados, talvez deslumbrados com a ideia de contar em casa que eram donos de um pedaço do Coliseu, caíram no golpe e pagaram a taxa. Hugo Palermo juntou uma pequena fortuna com essas reservas antes de desaparecer, deixando para trás um grupo de soldados americanos que, por um breve momento, acreditaram ser os donos do maior anfiteatro do mundo. Este golpe mostra como a tecnologia e a engenharia social podem ser usadas para enganar até mesmo grandes corporações. Ratan Tata é um dos empresários mais respeitados e poderosos da Índia, presidente do Grupo Tata, um conglomerado gigantesco. Em 2022, um golpista, cujo nome não foi divulgado, decidiu usar a identidade digital desse bilionário para conseguir um empréstimo. O plano foi meticuloso. Primeiro, o fraudador obteve ilegalmente os dados pessoais de Ratan Tata, como seu número de identificação fiscal e outras informações sensíveis. Com esses dados em mãos, ele conseguiu criar documentos digitais falsos, mas extremamente convincentes. O passo seguinte foi a audácia pura. O golpista ligou para o banco se passando por Ratan Tata. Usando técnicas de personificação e o conhecimento prévio dos dados do bilionário, ele conseguiu convencer o atendente de que era o verdadeiro empresário. Ele solicitou a abertura de uma linha de crédito e, usando os documentos falsos que havia criado, conseguiu a aprovação de um empréstimo considerável em nome da empresa do bilionário. A fraude só foi descoberta quando a empresa de Tata recebeu a notificação da transação e percebeu que algo estava muito errado. O caso chocou a Índia e mostrou a vulnerabilidade dos sistemas digitais, mesmo quando se trata de figuras públicas tão importantes. E para fechar, não poderíamos deixar de falar de um clássico absoluto da era da internet, o golpe do príncipe nigeriano. Você provavelmente já recebeu ou ouviu falar de um e-mail assim. A história varia, mas a estrutura é quase sempre a mesma. Um suposto membro da realeza, um alto funcionário do governo ou um empresário de um país africano, geralmente a Nigéria, entra em contato. Ele diz que precisa transferir uma fortuna de milhões de dólares para fora do país e precisa da sua ajuda, ou seja, da sua conta bancária. Em troca, ele oferece uma porcentagem generosa da quantia total. Parece bom demais para ser verdade, porque, claro, não é verdade. O objetivo do golpe é explorar a ganância e a compaixão da vítima. Uma vez que a pessoa responde ao e-mail, os golpistas começam a pedir pequenas quantias de dinheiro. Primeiro, é uma taxa para liberar os documentos. Depois, uma taxa para subornar um funcionário. Depois, uma taxa bancária e assim por diante. Cada pagamento é justificado como o último obstáculo antes da transferência milionária que nunca acontece. Embora hoje pareça um golpe óbvio para muitos, ele continua fazendo vítimas no mundo inteiro. A tática de enviar e-mails em massa garante que, estatisticamente, algumas pessoas sempre cairão, provando que a promessa de dinheiro fácil ainda é uma das iscas mais eficazes que existem. E aí, pessoal? Que viagem, hein? De vendas de monumentos a moedas digitais fantasmas, essas histórias provam que a criatividade humana para o bem e para o mal não tem limites. É impressionante ver a complexidade e a audácia por trás de cada um desses planos. Eles nos servem como um lembrete poderoso de que precisamos estar sempre atentos. A confiança é algo valioso, e existem pessoas dispostas a explorá-la das formas mais inacreditáveis possíveis, usando carisma, tecnologia e, principalmente, uma cara de pau monumental para conseguir o que querem.
Espero que vocês tenham curtido essa análise dos golpes mais audaciosos da história, tanto quanto eu. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, desvendando os fatos mais curiosos e inacreditáveis do nosso mundo, não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui embaixo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo do Fatos em 10. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses golpes te deixou mais de queixo caído? A venda da Torre Eiffel? A pirâmide de Madoff? Ou a audácia do italiano que vendeu o Coliseu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E me conta também, você já quase caiu em algum golpe? Qual foi? Vamos trocar essas experiências para ficarmos todos mais espertos. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima. Até o próximo vídeo!